Palavras cruzadas, encaixotado e temático, porque eu vou falar de um livro que precisa ser falado, comentado de uma forma diferente. Eu vou falar de Maus, uma história em quadrinhos magnífica do Art Spiegelman. Eu já falei de quadrinhos para adultos aqui no outro Palavras Cruzadas, que foi o Habib, uma obra-prima, uma obra de arte. Eu fiquei assim empolgadíssima. E por conta disso, uma colega minha, Larissa Verkin, que trabalha no Jornal da Band, falou: pô, você tem que ler esse livro aqui. E eu fiquei assim, movida, entristecida, apaixonada pelo trabalho que ele fez, aprendi horrores, e é um assunto que eu revisito algumas vezes, preciso até dar uma pausa, que é a questão do Holocausto. E isso aqui, para mim, esse livro valeria para presente, para se dar nas escolas como lição de casa, porque é uma forma muito gráfica, muito contundente, muito interessante, muito forte, no relato de um caso, na verdade, no relato de várias vidas, né, que sobreviveram e que perderam as vidas no Holocausto. Vamos falar um pouquinho do que o Art Spiegelman resolveu fazer. Ele é um escritor, é um desenhista que conseguiu traduzir a história do pai dele, um judeu sobrevivente do Holocausto, nesta peça aqui maravilhosa. Agora, olha só o que ele fez. O The Times coloca assim: o Spiegelman retrata os nazistas como gatos, os judeus como ratos, os poloneses como porcos e os americanos como cães. Todos são terrivelmente humanos. Quando ele vai traduzir em imagem essa história do pai dele, ele coloca essas pessoas, quer dizer, os alemães como gatos, os nazistas como gatos, os alemães como porcos e os judeus como ratos, para diferenciar claramente. Então você, quando olha para o personagem, você já sabe de quem ele é. Se ele é alemão, se ele é judeu, se ele é polonês, enfim. E é interessante porque quando os judeus tentam sair e não parecer que são judeus e se arrumam muito e tudo mais no meio, né, do Holocausto acontecendo, eles estão tentando fugir e tentam passar por alemães, eles são ratos usando máscaras de porcos. Isso já é brilhante, porque é uma forma de tradução da imagem, uma forma de colocar essa sutileza, né? Tem muitas sutilezas, mas que são muito fortes ao mesmo tempo na narrativa do Spiegelman. E o que ele é muito corajoso? Ele resolve contar a história do pai dele. Pois bem, ele podia ter feito a narrativa só do pai dele. Não. Ele conta o drama dele ao conversar com o pai. Então você navega com ele aqui pela história dele entrevistando o pai. Então ele vai na casa do pai para saber o que aconteceu, como ele conheceu a mãe, como é que eles casaram, como é que eles foram presos, como é que eles fugiram. Cada encontro desse, você está acompanhando aqui no presente. Quando o pai começa a contar o que aconteceu, aí você, obviamente, os quadrinhos mudam para aquele período. E nada como a narrativa de alguém que sobreviveu, porque não é apenas um historiador falando do assunto, é a total propriedade do assunto. E o Spiegelman faz isso mostrando a luta dele interna, que admira muito o pai por ter conseguido fazer tudo o que fez, que era um rapaz forte, o pai dele. Era um cara muito, com um preparo físico muito grande, quer dizer, passou por coisas terríveis e conseguiu sobreviver. Então ele admira muito o pai por conta disso. Mas na atualidade dessa entrevista dele com o pai, na montagem desse livro, o pai é uma pessoa difícil, o pai é uma pessoa muito mesquinha, ele tem lá suas dificuldades com o próprio pai e ele se culpa por ter admiração, mas não conseguir conviver muito com o pai, que é uma realidade de muitas pessoas, e não precisa ter vivido tudo que o pai dele viveu. Pois bem, é um negócio assim, é uma obra de arte, eu repito isso, porque o que ele conseguiu fazer nesse livro, Maus, eu não conheço nenhuma outra obra que eu já li. Agora, aqui na página do. Ah, o que aconteceu? A Larissa me deu o livro emprestado. Odeio o livro emprestado. O que eu não posso grifar? Não pude fazer nenhum negócio, grafinho, nada. Não faria, não grifaria nada, não mexeria na obra de arte. Mas eu talvez anotasse uma página no fundo para eu lembrar. Acabei comprando o livro para mim, fiz uma dedicatória toda fofa para mim, com admiração e agradecimento a Larissa Verri pela dica, julho de 2017, leitura super recente, aliás, nas férias. Na página 201, por exemplo, ele tá aqui como ele como ele. E você vê que ele tá com uma máscara de rato, portanto ele tá, né, no personagem judeu. Durante todo o livro, quem é judeu é rato mesmo, né? O rosto é inteiro rato, não é máscara, mas aqui ele tá pondo a máscara. E aqui embaixo, você vê corpos e corpos de pessoas mortas, porque ele tá aqui terminando o livro, ele tá numa fase de catarse final, muita pressão, muitas dúvidas e sempre assombrado por essa imagem aqui. E logo na sequência, tem um dos momentos assim que eu achei mais singelos, mais brilhantes da forma com que ele fez
a tradução dos sentimentos para quadrinhos, que é essa parte aqui. Ele está sendo abordado pela imprensa por conta do lançamento do livro. E, obviamente, todo mundo maravilhado com a obra dele. E ele tem um tamanho na cadeira. Não sei nem para onde eu estou apontando aqui, mas vocês vão olhando. E aí ele tem um tamanho na cadeira, ao ponto que as pessoas vão perguntando, fazendo mais e mais perguntas, aquela coisa, né, da coletiva de imprensa. Oi, amigo jornalista. Então, aí ele vai ficando cada vez menor. E aí ele termina pequenininho, 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 assim, na cadeira, totalmente oprimido, né? Vale aqui a ideia da caixa. Ele totalmente oprimido. E ele chega, aqui, ó, bem a coisinha, tá vendo aqui a cadeira? Ó? Ele tá pequenininho na cadeira. E logo dessa cena ele vai para o psicólogo que o acompanha durante esse período. Uma obra obrigatória para quem tem interesse no assunto e para quem não tem. Porque, tendo em vista que é um assunto que a gente precisa aprender, porque o que acontece no passado é sempre importante a gente ter como conhecimento para evitar cometer os mesmos erros no futuro. Maus, de Art Spiegelman, obra-prima. E o Palavras Cruzadas dessa semana fica por aqui, mas eu peço para que você se inscreva no canal, dê um like aqui, por favor, agora, não deixe para depois não. Repasse para os amigos e lembre-se, tem tanta coisa legal para ler. Não gostou dessa dica? Difícil, hein? Boa. Mas não gostou dessa dica? Tem muitas opções. Tem drama, tem ficção, tem coisas que eu acho que você não devia ler, porque você provavelmente compra no impulso. Tem muita coisa legal para você ler por aí. Sai um pouquinho do Facebook, né? Vai viajar, vai estar no ônibus, vai estar no dentista. Tem um tempo parado? Se ocupe, se enchendo de informação. Até a próxima.